Fala, doutores, tudo certo? Estamos voltando aqui com o podcast do MedLab. Depois de mais de um ano ausente, em hiato, a gente traz aí um dos maiores comebacks da história. Seria como se os Beatles voltassem hoje em dia. Eu tô aqui com a Maria Eduarda, ela é diretora do MedLab também. Oi, pessoal. E a gente trouxe o professor Rodolfo, que vai se apresentar melhor para a gente responder algumas dúvidas de como iniciar uma pesquisa científica, né? A estratégia PICOS, essas coisas. Professor, por favor, se apresenta para a galera. Legal. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer, uma honra poder participar das atividades do MedLab. Bom, eu sou professor de Educação Física, minha graduação foi na UERJ, e por incrível que pareça, apesar de ser atualmente professor de Metodologia da Pesquisa e Ferramentas da Ciência na Medicina, eu tive que fazer essa disciplina durante 3 vezes na minha graduação. E por fazer 3 vezes, talvez, né, eu acabei tomando gosto dela. E assim que eu terminei a minha graduação, eu já me interessei em fazer uma especialização, mestrado. Depois de um tempo, tive a oportunidade de fazer o doutorado. E durante toda essa etapa de formação, eu vejo que um profissional, para ele alcançar, né, a excelência, não dá para ele não abrir os olhos para essa questão da ciência, né, para ele poder estar atualizado, para ele poder, inclusive, discutir casos, né? Enfim, qual o melhor manejo de alguma determinada doença. No caso da educação física, qual a melhor prescrição para quem, quando, enfim. A gente precisa estar o tempo todo consumindo ciência, e se a gente não tem letramento científico, né, a gente acaba sendo convencido por artigos que talvez não mereçam nem a nossa atenção, né? Então, que bom que a gente está podendo aqui ter a oportunidade, né, de falar um pouco sobre como é buscar uma ciência de qualidade. E a gente pode dizer que a gente começa a jornada nos livros e termina, mas não termina nunca, nos artigos, nas atualizações, nunca tem o fim. Dito isso, já que a gente vai falar de ciência aqui, a gente pode dizer por que saber buscar as evidências é tão importante, porque onde procurar, por que é tão importante? A ciência é viva, né? Acho que o grande barato da ciência é ela ser contraditória, né? É eu poder discordar de você e de alguma maneira mostrar evidências do porquê eu estou discordando de você. E para eu conseguir fazer isso, eu preciso demonstrar de maneira robusta, e talvez o grande lance dessa maneira robusta seja a metodologia. Então, saber buscar artigos de qualidade é você navegar no topo da cadeia alimentar dos artigos que têm a maior robustez. Perfeito. Então, é muito fácil a gente buscar artigos científicos na rede e a gente, num primeiro momento, perceber que 2 artigos discordam um do outro. Caramba, se o manejo... Um artigo diz que o manejo para hipertensão é um e o outro diz que é outro, qual que está falando a verdade ou qual o caminho que eu devo seguir? Cara, 2 artigos é um universo muito pequeno, né? E qual é a robustez, qual a qualidade? Então, você saber buscar, né, artigos de qualidade é você ter na sua mão, você ter ao seu alcance evidências que... É prática baseada em evidência, né? É você ter evidências do porquê, saber pisar firme, né? Do porquê o manejo nesse caminho tem maiores chances de ter um resultado positivo do que outro. Exatamente. E a gente, quando a gente fala de evidência boa e ruim, parece que a gente tá falando que é um botão de liga e desliga, né? Mas a gente sempre tem que pensar lá na pirâmide lá em cima, ensaio clínico randomizado, e lá embaixo é uma revisão narrativa. Na base eu não olho muito, não. Eu olho do meio pra cima. Mas é isso. Mas veja, desculpa te interromper. Mas assim, tudo bem, a gente tem que olhar para a pirâmide de evidência, né? E lá no topo da pirâmide estão as revisões com meta-análise, né? Isso. E aí depois vem os ensaios clínicos, enfim, os estudos de caso, e lá na base são as revisões que têm menos robustez metodológica, tem menos rigor, talvez.
Mas assim, uma coisa alimenta a outra, sabe? Às vezes, insights poderosos podem surgir de revisões narrativas, apesar da revisão narrativa ser a base da pirâmide da evidência científica. Mas a gente não pode deixar de falar que se você pretende... Alô, estudante de medicina, alô, médicos que queiram publicar com impacto, né? Existem diversas revistas que têm um fator de impacto interessante, robustos, enfim, grande, que não aceitam mais revisões narrativas, por exemplo. Então tá tudo bem que a revisão narrativa faz parte, ela complementa, mas não dá pra gente ficar só aí, né? A nossa vida acadêmica, ela precisa navegar pela revisão, ok, mas ela precisa de outros estímulos, né? Pra gente poder, enfim, perceber qual é a dificuldade de produzir artigo no nível mais alto da pirâmide. Sim. E vai escalando lá, né? Exato. Exatamente. Eu queria perguntar com relação na prática, por que às vezes a gente tem tanta dificuldade de encontrar bons artigos, de encontrar boas respostas para as nossas perguntas? E seguindo nisso, também é o que acontece quando a gente faz uma busca sem estruturar uma boa pergunta. Excelente. A impressão que eu tenho é que quando a gente começa a buscar artigo científico, não é uma nem duas, são várias vezes que eu vejo alunos dizendo assim: Rodolfo, eu busquei, mas não encontrei nada. Gênio, né? Gênio. Você tem uma ideia muito original que ninguém pensou ainda. Uma história da humanidade. Ou, que é o mais comum, a sua busca não está estruturada, você não está buscando direito. E mesmo que você encontre muitos artigos, ainda assim a gente se depara com 50 mil artigos, mas dos 50 mil, uma pouca parcela presta. E para você não ficar... Sabe aquele feriado? Aliás, a gente vai entrar na semana de feriados aí agora, né? Sabe aquele feriado que você pega para assistir um filme e aí você vai lá no seu streaming de preferência e começa a rolar e não sabe o que ver? A impressão que eu tenho é que quando a gente não busca de maneira sistemática, a gente faz isso nas bases de dados. A gente pega e fica rolando para encontrar... eu quero uma luz que me ilumine agora e eu encontre aqui o artigo que eu quero com uma busca não tão boa que eu fiz. Caramba, você vai perder... no final das contas é tempo. Você vai perder muito tempo rolando as páginas do PubMed, do Cielo, do Web of Science, enfim. Você vai ficar rolando para garimpar aquilo ali. Então, eu imagino assim, as bases de dados, as bases de publicações, elas têm um universo que tende ao infinito, né? Claro que é finito, mas é muito vasto. Então, se a gente não refina, se a gente não traz uma estratégia avançada de busca, a gente mergulha num universo com muitas coisas que a gente quer, mas com muito mais coisas que a gente não quer. Então, o que eu costumo dizer, e que parece ser contraditório, sua busca precisa ser abrangente o suficiente para você encontrar tudo o que você quer, porém, ela tem que ser específica o suficiente para ter só o que você quer. Se você deixá-la muito específica, vai ter coisa que você quer que não vai aparecer lá. Se você deixar ela muito abrangente, vai ser no feriado você ficar rolando. Você vai ter as coisas que você quer, porém você vai demorar muito tempo para peneirar e para refinar isso. Perfeito. E isso você está indicando a gente para a estratégia Pico, né? Perfeito. Que é um dos temas aqui do nosso podcast. E pode explicar para a gente o que é a estratégia Pico? Legal. A estratégia Pico, ela também pode se ramificar para Peco, né? Pico e Peco vai depender do que é a natureza do problema que você quer investigar, né? Pico é um mnemônico, né? Que cada letra representa uma questão que você precisa colocar, uma palavra, um buscador, um descritor que você precisa colocar na sua busca. P é a população, então quanto mais detalhada for a sua população, quanto mais clara for a sua população, melhor. Então, se forem, por exemplo, idosos, obesos e hipertensos, então que você descreva a sua população de maneira bem específica, né, bem clara. O I ou o E é a intervenção ou a exposição. Então, por exemplo, seguindo nesse mesmo exemplo, pode ser que os idosos sejam expostos a uma dieta não regrada, ou uma dieta rica em carboidrato, enfim, ou rica em açúcar, enfim.
você não está intervindo, você não está mudando a rotina daquele idoso. Então, vamos supor que sejam idosos que estão enfim, estão numa localidade específica recebendo alimentação e você só chegou lá e percebeu que aquela alimentação não está legal, você quer ver como é que está a exposição àquele tipo de alimentação. Um exemplo, se você quiser fazer uma intervenção ou você quiser buscar pessoas que participaram de uma pesquisa que sofreram algum tipo de intervenção, então idosos que participaram ou que realizaram uma cirurgia tal, ou uma cirurgia bariátrica, ou participaram, fizeram um protocolo de atendimento, enfim. E aí, então, a rotina daquele idoso, daquela pessoa, daquele indivíduo, sofreu alteração. Então, no P é a população, no I é qual intervenção ele sofreu, ou qual exposição aquela população está sendo exposta. O C é o controle. Então você pode querer pesquisar somente artigos que incluíram um grupo controle. Isso vai excluir grande parte de uma literatura que pode te dar insights valiosos, mas dependendo do que é enfim, o seu tema de busca, pode ser interessante você colocar, mas pode ser que você retire, não tem problema a letra C estar presente ou não, vai ser somente uma opção para refinar mais. E o O, no inglês, é o outcome, que traduzindo é o desfecho, é o resultado, é o que você espera. Então são efeitos, é o controle da glicemia, a perda de peso, é a melhora da qualidade de vida, o que você quer ver que aquela população exposta ou sofrendo aquele tipo de intervenção, o que aconteceu com ela. E aí é muito interessante porque quando você pensa na estrutura Pic-Peco, você fica com uma busca, às vezes, enorme, né? Você, caramba, será que isso aqui vai encontrar algum artigo? E aí é que está o grande barato, né? Eu costumo dizer que quando você começa a entender, né, como funciona uma estrutura avançada de busca, é como temperar comida, né? Tem gente que gosta de temperar no fim, tem gente que tempera no meio do caminho, tem gente que experimenta ao longo, e é assim também. Para você deixar a sua busca abrangente o suficiente, específica o suficiente, você vai precisar brincar com esses termos, talvez omitir alguns, talvez incluir o grupo controle caso retorne 350 mil artigos. Caramba, eu vou ter que refinar mais isso. Você teve uma busca que retornou 8 artigos, foi muito pouco, então eu vou ter que tornar essa busca mais abrangente. E aí é o que a gente usa os operadores booleanos, e a gente omite ou inclui alguma informação. E aí, o que são os operadores booleanos? Talvez seja a próxima pergunta. Faz aí a pergunta, vai. O que são os operadores booleanos, Rodolfo? Perfeito. Os operadores booleanos, eles são os complementos, né? São as conjunções. Então, para cada letra, é importante que você... Bom, a língua da ciência é o inglês, então se você está procurando artigos em português, você não vai acessar os melhores artigos. Os melhores, eles... Na imensa maioria, eu acredito que não exista algum artigo que seja muito bom e que esteja somente em português. Até artigos brasileiros de ótima qualidade estão em inglês. Porque a língua da ciência é o inglês, não tem jeito. Por enquanto né? Talvez no futuro seja o mandarim, mas por enquanto é o inglês, né? Então, aí vai ficar complicado. Enquanto for, vai ser bem difícil. Vai ficar difícil. Vai ser bem difícil acompanhar, mas... Enquanto for o inglês, a gente precisa transformar essas nossas palavras, né? Como, por exemplo, os idosos, a gente precisa transformar essas palavras para o inglês. Uma dica que eu dou é vocês usarem o DEX. O DEX é como se fosse um dicionário de descritores que são mais comuns de serem encontrados em artigos científicos. Então você bota idosos lá e busca, e ele vai te retornar quais palavras relacionadas a idosos são mais usados nos artigos. E aí, se ele retornar mais de uma palavra, por exemplo... old e elderly, sei lá, você vai incluir as duas com o operador booleano OR, que aí você vai colocar isso ou aquilo. Então, todos os artigos que utilizarem old vai entrar na sua busca, todos que utilizarem o elderly vai também entrar. E, Rodolfo, eu sempre vou usar todos os operadores? Ou vai ter casos que eu vou usar um ou outro, ou isso é pessoal de cada um? Olha, quase sempre você vai usar 2 dos 3. And e or, cara, muito difícil. Perdão, é no sentido do o ou, pico?
é do old, ou do elderly, ou sei entendi. lá, É o sal na comida. idosos. É o sal na comida. Vai de cada um. Exato. É meio que tentativa e erro, né? Exato, Eu sinto exato. que, nossa, às vezes você tenta uma coisa, aí os resultados ficam amplos demais. Aí você muda de Perfeito. novo, fica muito específico. É bem complicado. É É temperar salgado, comida. aí fica destemperado. Exato. Exatamente. É isso. E esse tempo que você está gastando em refinar a tua estratégia de busca, eu te garanto que vai valer a pena depois. É melhor gastar tempo aí para você ter o ouro na mão do que você, eu vou pegar essa de 100 mil aqui e vou rolar. Caramba, você vai demorar muito tempo só para selecionar, entende? Então acho que vale muito a pena. E aí os operadores. O AND, o OR, que eu falei primeiro, né? Ele vai tornar a sua busca mais abrangente, então você vai aumentar a quantidade de retorno. E o AND, ele vai trazer somente artigos que tenha a conexão com aqueles dois assuntos. E a gente costuma separar por parênteses, né? Então, a letra P, a população, você encontrou lá no DEX que tem 3, 4 descritores que definem aquela população. Então, você abre o parênteses e inclui todos eles conectados com OR. Fecha o parênteses e inclui o AND. E aí, você vem para a intervenção ou para a exposição. Abre o parênteses novamente e aí vai. Quando você terminar toda a estrutura, você vai ter uma colcha de retalhos ali que a base de dados vai entender que ele vai conectar sempre aquelas opções de OR, incluindo aquele AND com aquela outra ação que você colocou, com aquele outro tema que você colocou. Então a chance de você encontrar o filé mignon da coisa, a chance de você encontrar somente artigos que de fato estão alinhados com a sua intenção é enorme. E é isso mesmo, é tentativa e erro. Retornou 4, 8, 12. Caramba, tá muito específico. Tenta dar atenção para os ANDs, que você não ANDs de fim, né, mas AND de E. Tenta dar atenção para eles, porque talvez a sua busca seja muito específica. E aí ocultar talvez uma palavra, ocultar uma conexão, tirar o controle, às vezes funciona. Isso pode funcionar para você tornar a sua pesquisa um pouco mais abrangente e aí, enfim, espero que você alcance ali a sua... É como pescar em alto mar, né, cara? Você tem uma rede e tua rede é como se fosse seu tempo, né? Seu tempo é limitado, você tem prazo para entregar o artigo. Você não vai poder pegar 500 mil e, enfim, você vai analisar os 500 mil, cara, só se você tiver uma equipe enorme, todo mundo muito motivado durante um longo período, sabe? Eu não consigo imaginar 500 mil artigos. É difícil. E isso é interessante porque no começo você falou, professor, eu não acho nada. Mas se você fez isso, fez o pico, botou os operadores booleanos e não achou nada, procura o Rodolfo. Caraca, que ele vai saber o que fazer. Não, inclusive eu me coloco como orientador, porque provavelmente esse assunto tá sendo original. Exatamente. Tem pouca coisa produzida. Exatamente, que não é um ponto negativo você não encontrar nada, né? Exato. É positivíssimo, inclusive, se realmente for original. Se realmente for original, isso aí. Realmente vai contribuir. Além dos operadores booleanos, se a busca ainda está muito abrangente, o que a gente pode fazer é trabalhar com os recortes temporais. E aí, por exemplo, os últimos 10 anos ainda veio muita coisa, os últimos 5 anos ainda veio muita coisa. E aí você vai controlando as outras variáveis. Por exemplo, você pode refinar para... Eu só quero encontrar artigos com esse assunto, mas que sejam o topo da pirâmide. Eu só quero ver meta-análise. Você inclui meta-análise. E aí vê o que aparece para você. Isso, é o off-pico, né? Off-label. Fora do pico e peco, você ainda consegue incluir ali alguns critérios na própria base de dados ou até mesmo na sua estratégia de busca para você encaminhar para uma coisa um pouco mais refinada. Show de bola. Que legal. E... falando nessa questão de base de dados, tem alguma que você recomenda para quem está começando a usar, começando a pesquisar? Existe uma ordem ideal assim para buscar? Vale a pena começar por revisões sistemáticas direto? Às vezes conhecer a literatura do tema que você está buscando antes, até para ver essa questão das palavras-chave, né, dos termos de busca. Como que é? O que você recomenda, assim? Excelente pergunta. Eu não aconselho, como primeira aproximação ao tema, você ir direto na base de dados. Hoje em dia a gente tem muita inteligência artificial que dá pra gente um panorama da literatura daquele assunto.
Um que eu recomendo demais é o Litmaps. O Litmaps, ele te apresenta em poucos artigos, às vezes 10 ou 20 ou 30, ele te dá um cenário de como é que está a publicação, quem são os autores que mais publicam, quem são os que têm publicado mais recentemente. Talvez navegar primeiro no Litmaps, ver quais são os artigos mais citados, quais são os artigos seminais, aqueles que originam os outros estudos, qual é o autor que é o mais importante, talvez se aproximar primeiro desses artigos seja mais interessante. Depois que você dominou minimamente ali o campo que você está pesquisando, na área médica eu acho que não tem outra que seja melhor que o PubMed. E o que eu recomendo fortemente é que você não comece a busca sem fazer login no PubMed. Por quê? Ao fazer login, você salva todas as suas estratégias de busca. Então, todo o histórico de busca você tem salvo lá. Você fez uma e aí, enfim, deu a hora de dormir, ou você não está mais com paciência, você fechou o computador, desligou aquela aba, fechou, enfim. Cara, tá salvo, sabe? E às vezes a gente busca, querendo encontrar logo o artigo, a gente não deixa, vou fazer o login depois, faz a busca, encontra artigos super legais e tal, fecha a aba e caraca, como é que foi aquilo mesmo? E aí você perde aquele refino, sabe? Você perde aquele histórico. Então, eu acho que, assim, se você não encontrar no PubMed, ou o PubMed não for suficiente para você, caramba, talvez seja um assunto muito específico e aí vale investigar nas revistas específicas, né? Mas o PubMed, ele engloba, né, praticamente todas as revistas mais importantes relacionadas à medicina, à saúde. Eu acho que ela, enfim, não vejo por que você abrir para uma busca em outra base de dados. É claro, se o seu assunto for um assunto que escapa um pouquinho à área médica, à área de saúde especificamente, por exemplo, muito lá na educação física, a gente fala muito de humanidades, né, de questões subjetivas, enfim. E aí, às vezes, pesquisar no Cielo, pesquisar em outras bases de dados seja interessante, sabe? Mas o PubMed, provavelmente, você vai encontrar os melhores artigos ali. Eu? Achei que você... Eu vou perguntar voltar na estratégia Pico. Tá. Como que a estratégia Pico se conecta com a prática baseada em evidências? Como que sai da teoria e vira uma prática? Tem um tipo de estudo que é o ensaio clínico, né? O ensaio clínico, ele é como se fosse uma testagem de qual protocolo é mais interessante, né? Para você encontrar um excelente ensaio clínico do assunto que você está interessado, vamos supor que você recebeu um paciente e o caso dele é um caso complexo, que escapa dos livros e que você já viu artigos falando para esse e aquele caminho, você tem dúvida do manejo, dúvida do protocolo a se embasar, né? Com prática em evidência, né? Não a clínica soberana, né? Eu quero fundamentar melhor a minha clínica. Bom, beleza. Trazendo a estratégia Pico para o PubMed, especificamente do caso do seu paciente, trazendo toda a especificidade, a clareza, todos os termos que você precisa ali, e incluindo ensaios clínicos, você vai ter acesso, provavelmente, aos melhores artigos que testaram procedimentos ou tratamentos e manejos para aquela doença. Provavelmente, a melhor estratégia seria incluir meta-análises. Porque o grande barato da meta-análise é que ele é como se ele fosse uma revisão de ensaios clínicos. E ao final da meta-análise, na maioria das meta-análises, ela traz um diamante, né? E esse diamante, ele vai tocar na linha ou não tocar na linha do desfecho. Essa linha pode ser não morte ou pode ser, enfim, um desfecho positivo de alguma doença, de algum tratamento, ou negativo. Vai precisar investigar melhor sobre isso. Mas o grande barato de buscar as melhores meta-análises para o caso que você tem vai te dar segurança para agir. Não que você vai ter sucesso, porque isso somos seres humanos e somos complexos, né?
mas você vai ter mais segurança para, com base nessas evidências, que é o topo da pirâmide, que são as meta-análises, decidir melhor sobre a sua prática clínica. Então, se a partir de uma meta-análise você percebeu que aquele diamante não tocou no desfecho negativo, então você sabe que uma prática que aqueles ensaios clínicos realizaram, ela tem um potencial melhor de ter um desfecho positivo. Se isso, caramba, eu vou seguir por ali. Diferente de... Principalmente na pandemia, a gente viu muito isso, né? Como a gente ainda não tinha meta-análise, porque estava tudo muito novo, foi uma coisa de testar se aquilo funciona. E aí, por onde que a gente caminha? Teve um período de cegamento científico, né? A gente não sabia o que de fato funcionava. Tínhamos pistas, tínhamos caminhos a traçar, mas a gente não tinha certeza, né? E aí, quando começou a aparecer os ensaios clínicos e as meta-análises, pronto, a gente começou a perceber, isso aqui que a gente achou que pudesse funcionar, talvez não funcione, isso aqui pode ser que seja o melhor caminho. E aí você tomar a sua decisão a partir dessas meta-análises e de onde o diamante está, vai te dar um pouco mais de clareza para ter prática baseada em evidências, que é o que traz segurança no final das contas. E isso é o que, acho que é, na minha opinião, né? Mas acho que não é de vocês também. É isso que diferencia um bom médico do charlatão, né? Que o charlatão pega o artigo que mexeu com uma pessoa lá em Goianésia e deu certo, ocasionalmente, ou então, na minha prática faz sentido, na minha prática deu certo. Aí... Ou às vezes estudo básico com ratinhos ainda. Não, com E in vitro. extrapolação In vitro. absurda. Não é? Exato. A gente tem que ter muito cuidado, porque uma informação dessa para viralizar é fácil, né? Descobriu-se a cura demais. E aí você, quando vai ver, o estudo está em fase de ciência básica ainda, ou nem chegou no rato ainda, caramba. E aí, cara, não é isso ainda, calma, tem muito chão para percorrer para a gente chegar, e tomara que chegue, não é que a gente está torcendo contra, né? Mas é que, de fato, isso diferencia o profissional que vai na onda, o profissional que às vezes é uma fraude, né? Ou ele só é ignorante mesmo e que faz tão mal à saúde quanto o charlatão, né? E do cara que, não, esse cara, ele é um pesquisador, estudioso, e foi o que você falou, né? Nunca acaba, e nunca acaba mesmo, porque hoje... dando um exemplo bem esdrúxulo, tá? Já teve a época do ovo ser a solução de tudo, né? Depois o ovo depois virou vilão. Aí agora é a solução de novo. Vou esperar agora o momento dele ser o vilão de novo. E aí você come ovo, para de comer ovo. E é isso, né? Então, assim... Aí o ovo mudou? Não. Mas o ovo é o mesmo ovo desde sempre. Verdade. Mas é muito importante. O profissional, ele tá... eu acho que não adianta, cara. Não adianta. Você nunca termina os seus estudos, né? Você se forma, mas você nunca termina os seus estudos. Você vai ter sempre que manter a sua visão científica, né? A sua capacidade de investigar, coletar, não necessariamente produzir conhecimento, né? Produzir dados originais, talvez não isso, mas saber minimamente diferenciar um estudo com um N de 2, 12, 25 de uma meta-análise que usou 18 estudos e que representam 60 mil. Opa, nós temos uma força de evidência bem diferente aqui do que essa, né? Beleza, tá promissor e tal, mas enquanto ainda é promissor, eu prefiro conduzir ainda os meus pacientes por aqui. Pô, isso é o mínimo, né, cara? Poxa, é o mínimo você tá ali fazendo o melhor pro seu paciente, mas... Exato. Isso te diferencia no mercado, cara. Isso te diferencia no mercado. Sim, o mínimo te diferencia. É absurdo isso, cara. Exatamente. E além disso, tem alguma dica sua com relação a como equilibrar tanto essa parte técnica da busca com a individualização para o quadro do paciente e também a experiência clínica? Olha, essa é boa. Não tenho dica, não. Isso, de fato, é da experiência, né? Isso é muito, muito da tua experiência, porque
eu acredito demais nas pessoas que, no lidar, na conversa, lê o que não foi dito, escuta o que não foi dito. Então, eu acredito muito na sensibilidade, sabe? Dizer que a ciência vai resolver tudo, a gente já sabe que é mentira. A gente não pode acreditar nisso, né? A gente tem que, apesar de ter força de evidência, vocês podem perceber, podem pegar no vídeo aí, toda vez eu falo, tem maiores chances de dar certo, não é uma garantia que vai dar certo, né? A gente não tem como afirmar que um procedimento 100% das vezes, aliás, se alguma pessoa vier para você dizer que usar isso e 100% dos casos vai dar certo, cara, duvide, porque somos seres humanos, somos complexos, a gente tem muito mais do que células e órgãos que funcionam em conjunto. A gente tem essa coisa da alma, da subjetividade, chamem do que quiser, mas que também precisa ser levado em conta. Então, essa questão da clínica, da sensibilidade do médico, então talvez, tentando ser ousado, eu combinaria essas duas coisas. Eu não abriria a mão de ter as melhores evidências na mesa, mas o olho no olho com o paciente, não há artigo que te resolva isso. E você perceber uma coisa, uma pista que ele te deu, e você investigar melhor aquela pista para tentar compreender o que está por trás daquilo ali, talvez isso faça toda a diferença que você não vai encontrar nessas meta-análises, por maior que seja a força de evidência dela. Então, combinar as duas coisas talvez seja o melhor caminho. Bom, é isso. Legal. Vamos encerrar por aqui, né? Que pena. Foi espetacular. Não, mas a gente quer que você volte. Já fica o convite eu adoro aqui. conversar sobre isso. Queria te agradecer, Rodolfo. Agradeço. Espetacular. Obrigado. Gente, se inscreve no canal. Eu adoro falar isso, cara. Custa nada. Custa nada, é de graça. Assina, liga o sininho. Isso. Segue o MedLab no Instagram, @medlab_unifoa. Segue o Rodolfo, que é... No Instagram é Rodolfo Rio VR. Pronto. Siga o Rodolfo. E, pô, não custa nada. Se você acha que o que a gente falou aqui pode ajudar um colega teu, compartilha também o vídeo, pô. O MedLab foca em conversar sobre pesquisa, sobre evidências e sobre o mundo da medicina num geral. Então, se você gostou, acompanha o canal. É isso. Show? Legal. Show. Obrigado. Muito obrigada. Valeu, Rodolfo. Valeu.